Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu, capítulo 1. Lembrando mais uma vez, nós estamos aí online, né, por meio da nossa live aí no Instagram, louvando a Deus pelo que tem acontecido na nossa igreja, também pedindo que o Senhor, por meio desse instrumento, possa abençoar outras pessoas e que estas possam sentir o desejo do bem de estar conhecendo a nossa igreja aqui em Igarapé. Livro do profeta Ageu, capítulo 1. Eu vou fazer a leitura até o verso número 11. Verso de 1 a 11 do capítulo 1. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Até aqui. Meus queridos irmãos, para muitos, e muitos mesmo, a história é apenas um amontoado de nomes, datas e acontecimentos que marcaram épocas. Para muitas pessoas isso é história. Para alguns, o passado não tem nada a ver com o presente e muito menos tem a ver com o futuro. Contudo, eu preciso dizer para você nessa noite que a história é importante. Isso
dá pelo fato de sinalizar as derrotas do passado, mostrar onde foi que erramos e, consequentemente, por que caímos. Mas a história também sinaliza as vitórias do passado, sinaliza as causas, as estratégias que resultaram num desfecho feliz e vitorioso. Ou seja, a história nos faz lembrar com satisfação de coisas que foram boas e que não podemos esquecer. Exatamente porque foram importantes para nós. Deixa-me dar aqui alguns exemplos para vocês. 22 de abril de 1500. Quando nós olhamos para a história, olhamos para trás, essa data nos remete ao descobrimento do Brasil. 7 de setembro de 1822. Talvez os adolescentes, os jovens de hoje, não fazem nem ideia de que data é essa. Mas olha que interessante. Nessa data, Dom Pedro, lá num determinado lugar, num viagem, deu o grito da independência. Quando ele desembainhou a sua espada e independência, morte. Mas tem uma outra data também que nos remete ao passado de uma forma diferente. 11 de setembro de 2002. 2001 ou 2002? 2001. Então eu anotei errado. 11 de setembro de 2001. O que aconteceu nessa data? O ataque terrorista às Torres Gêmeas, ao World Trade Center, lá em Nova York. E, no que diz respeito à Igreja Presbiteriana do Brasil, temos algumas datas também que nos remetem a muitas coisas boas. 12 de agosto de 1859. O que essa data nos faz lembrar? A chegada de um missionário, Archibald Green Simon, em solo brasileiro. Ou seja, a presença presbiteriana em nossa nação. 21 de dezembro de 2014. Essa data eu quero ver se vocês viram. O Brasil perdeu. Organização da Igreja Presbiteriana de Igarapé. Quando nós olhamos, irmãos, para o passado, sentimentos de derrotas em alguns momentos? Sim. E o que isso faz conosco? Olhar para esses momentos, ver o que foi feito de errado e replanejar o presente para alcançar um futuro melhor. Quando nós olhamos para o passado e vemos coisas boas, vitórias, a ideia, ou seja, a vontade do coração, em meio às vezes num presente não como a gente gostaria, às vezes também é voltar ao passado. Às vezes nós pegamos em algumas situações que às vezes pensamos assim, poxa vida, mas era tão bom, as coisas aconteciam assim, era desse jeito. No que diz respeito à igreja, quando a igreja passa por momentos difíceis, alguns irmãos coçam a cabeça, poxa vida, mas lá atrás não era assim. Se eu soubesse que hoje estaria assim, o que eu teria feito de diferente? Ou quando nós olhamos para a história da igreja de um modo geral, desde quando ela começou o trabalho de evangelização, na casa de uma família, que levou para uma igreja em Belo Horizonte, que depois trouxe para uma igreja aqui em Betim, que então o trabalho cresceu, floresceu. Quando nós olhamos para a igreja hoje, recebendo novos membros, oficial sendo ordenado, nós pensamos assim, como foi bom tudo que nós fizemos lá atrás. Ou
sempre foi bom nós termos passado por aquelas derrotas, porque isso nos trouxe crescimento, amadurecimento. Por isso nós somos fortes hoje. Então, irmãos, eu entendo que há muitas razões pelas quais nós gostamos da história. O livro do profeta Ageu não foi escrito para produzir uma história importante na vida de Deus. Não simplesmente para produzir uma história importante, para apontar, para mostrar erros, para que hoje, nos nossos dias, a igreja pudesse se desviar desses erros e agir de forma diferente com o povo de Deus. Olha só, o ano de 520 a.C. marca a data da primeira profecia de Ageu. Ou seja, ele desafia o povo a voltar a construir o templo. Mas esse templo havia começado a sua construção no ano de 535. Essa questão de datas, irmãos, há algumas divergências, mas eu procurei ficar ali no meio termo para satisfazer todo mundo. Assim fica um pouquinho menos, um pouquinho a mais, fica todo mundo tranquilo, sem nenhuma dificuldade de compreender. Ou seja, 15 anos depois que foi lançado o primeiro alicerce, o primeiro fundamento, e quando esse alicerce foi lançado, começou-se ali a perseguição dos gentios. E aí os judeus pararam de construir o templo, de edificar o templo, por causa da perseguição, por causa dos problemas. Eles deixaram o templo de lado. E olha que interessante, nesse período então, os judeus se dedicaram a construir suas próprias casas. Só 15 anos depois, já no ano 520 a.C., porque a data do Antigo Testamento era de cima para baixo, foi que o profeta Ageu chega e chama o povo à retomada da construção. É como se Ageu contasse uma historinha para eles e dissessem assim: história, olha só, história. E ele vai dizer assim: é agora ou nunca. Ou a gente retoma a construção do templo agora, ou não tem mais jeito. O templo havia destruído o fogo, havia destruído as bases que eram de madeira, mas as pedras que iam sobre a madeira ficaram. Então o trabalho deles era conseguir madeira para então começar a reedificação do templo, da casa do Senhor. O desafio da retomada foi lançado então, irmãos, àquele povo. Não era simplesmente levantar uma casa para eles e seus filhos. Não era simplesmente pensar no futuro de seus filhos, mas retomar a caminhada espiritual dedicada ao serviço do Senhor Deus. O povo não tinha se afastado apenas da reconstrução do templo. O povo tinha se afastado também da comunhão com Deus. E agora, então, ao participarem dessa retomada, eles demonstrariam de forma bem clara algumas coisas que ficariam evidentes aos olhos de outras pessoas. Primeira coisa que eles demonstrariam era uma vida espiritual consagrada ao Senhor. Segunda coisa que eles demonstrariam: gratidão por tudo aquilo que Deus é, por tudo aquilo que Deus faz no meio do seu povo. Também demonstrariam um culto verdadeiro, ou seja, um culto em espírito e em verdade. E a alegria deles, irmãos, seria notada por todos aqueles que o cercaram. Olha que coisa interessante. Começou a construção do templo, parou-se por causa da perseguição dos gentios, deixaram a construção, não tinham onde ir para adorar, para oferecer sacrifício, voltaram para suas casas, esqueceram de Deus. Eu me lembro da pandemia, não podia frequentar a igreja, não podia ficar um tantão de gente no quarto, por isso as igrejas fechadas, o povo em casa, e as preocupações começaram a ser outras, começaram a esquecer de Deus. A comunhão então nem se fala nisso, e agora o povo pensa em si
e por si apenas. E então começaram a pensar em si mesmo. Por isso, irmãos, eu quero tratar com vocês nessa noite sobre o seguinte tema: retomando a caminhada cristã sob a exortação do Senhor. Retomando a caminhada cristã sob a exortação do Senhor. E para isso, eles precisavam, em primeiro lugar, compreender o tempo do Senhor. Então, para retomar a caminhada da vida cristã sob a direção de Deus, eles precisavam, em primeiro lugar, compreender o tempo do Senhor. E onde é que nós vemos isso? No versos 2, 3 e 4. Olha o que a Bíblia diz. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso o tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ou seja, é tempo de vocês habitarem em casas estrondosas, bonitas, maravilhosas, enquanto essa casa, o templo, a casa de Deus, fica em ruínas? Os judeus, irmãos, diziam uns para os outros: ainda não chegou o momento de edificar. Mas eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Ter um lugar para cultuar a Deus. Olha só, 15 anos. Então, ter um lugar para cultuar a Deus deixou de ter importância primordial na vida daquelas pessoas. 15 anos. Se 2 anos e meio de pandemia fez o que fez nas igrejas, imagina 15 anos. Então eu digo a você, e aqui, irmãos, eu já começo a aplicar algumas coisas em nossas vidas. O cuidado com as coisas de Deus revela o nosso cuidado com o próprio Deus. Você entendeu isso? O cuidado com as coisas de Deus revela o cuidado com o próprio Deus. Deus repreende aquele povo pelo adiamento, pela indiferença ao trabalho dele. E qual foi a causa disso? Por que Deus os repreende? Por causa do egoísmo daquele povo. Olha só, eles pensavam só em bens. A casa, o trabalho e a honra de Deus ficou o quê? Esquecidos. Eles não pensavam mais em Deus. Irmãos, eu me lembro aqui, um ano e 5 meses, 18, 17 meses, quase 18, hein? Quase o tempo de Paulo em Corinto. Paz, então não é muito tempo. Eu me lembro de quando nós chegamos, eu e minha família chegamos a essa igreja. E acredito que você também se lembra. Não era e nunca foi uma igreja ruim, porque a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. E aquilo que é do Senhor é bom, é agradável, é perfeito. Mas ao olharmos para essa igreja hoje, nós notamos muitas diferenças. Mas a pergunta que eu te faço já de bate-pronto é: o que ou no que você contribuiu para isso? Pensemos na seguinte coisa. Ageu chega
ruínas. O que crescia ali era mato, e a única coisa que soprava ali era o vento. Só havia poeira e mato no tempo. O povo estava mais preocupado com si mesmos, com suas casas. A palavra apaineladas que aparece aqui dá a ideia lá do palácio onde vivia Zorobabel, que era o teto do palácio, todo engomado, todo bonito, cheio de desenhos. E o povo queria que as suas casas tivessem também algo bonito, algo diferente, para serem notados. E começaram então a se dedicar em suas casas, a fazer aquilo que era bonito, para ter um status. Mas para isso era preciso deixar todas as demais coisas de lado. Dedicar-se apenas em suas casas, nos seus afazeres, na sua vida, em ganhar dinheiro, em buscar, em ter, para mostrar, para que as pessoas pudessem ver. E a casa de Deus, esquecida, largada. Então, o profeta Ageu chega e fala: vamos retomar aqui. Como eu estou falando da nossa igreja, você deve se lembrar que inúmeras vezes o pastor ou um membro do conselho tem colocado no grupo de WhatsApp da nossa igreja, convocando, chamando os irmãos para a obra. Você deve se lembrar disso, certamente. Isso está lá, em algum lugar, em algum arquivo, na nuvem ali, está salvo. Então não tem como as pessoas dizerem, não, isso nunca aconteceu. Mas, quantas dessas vezes, dessas convocações, sobrou gente, sobrou pessoas, sobrou irmãos para o trabalho? Quantas dessas vezes? Por outra sorte, por outro lado, quantas dessas vezes esteve somente um pastor e a sua família fazendo aquilo que precisava ser feito? Essa é a pergunta. E a outra pergunta é: qual a razão pela qual você não atendeu a convocação para o serviço, para a obra? Então, tirando aqui aqueles casos de trabalho, de improvisos, coisas que aconteceram em cima da hora, por que você não atendeu à convocação? Mas agora eu já quero deixar você bem à vontade. Apesar de eu estar aqui movimentando os dois braços, direito e esquerdo, eu quero dizer para você que, lamentavelmente, eu não posso fazer serviço pesado daqui a um bom tempo, por causa do problema do meu braço. Então eu pergunto a você: como que ficará a obra, aquilo que tem sido necessário nos nossos dias, na casa de Deus? Quem vai se dispor a fazer? Quando a convocação para a retomada dos afazeres for feita, quem fará? Quanto tempo essa igreja ficará sem ter, ficará entre aspas, quem faça aquilo que precisa ser feito? Porque aquele que faz, ou aqueles que fazem, por algum motivo não podem fazer. Olha que coisa interessante, irmãos, e que nos leva a pensar, e até a nos colocarmos olhando para o passado aqui, onde o profeta Ageu olha para um povo que está negligenciando o templo, a casa de Deus, para cuidar de seus afazeres, e exorta o povo a retomar. Aqui não é outra coisa não, é a reconstrução do templo, para que ali o povo pudesse se reunir. E o que é mais importante, irmãos, onde o povo pudesse, além da comunhão com Deus, terem comunhão uns com os outros. Olha que coisa interessante. Ou seja, eles colocaram seus afazeres pessoais
acima da obra de Deus. É isso que nos mostra o verso 4, ora lido. Quando mostra que as suas casas, a construção de suas casas, eram mais importantes do que retomar a construção do templo. 15 anos, irmãos. 15 anos. Não são 15 meses. Não são 15 dias. Não são 2 anos e meio de pandemia. São 15 anos. Imagina como que estava esse templo. Cada um queria primeiro terminar as suas casas. O fato, irmãos, é que o conflito entre o luxo em casa e doar tempo ou sustento ao trabalho de Deus acaba de ser persistente na vida de muitas pessoas. Eu explico essa frase. Veja bem, nós trabalhamos tanto, não me interprete errado, eu não estou aqui dizendo que ninguém pode trabalhar, não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é que às vezes nós trabalhamos tanto e dedicamos tanto tempo nos nossos afazeres, no nosso trabalho, que não sobra tempo para a comunhão. Não vou nem falar que sobra tempo para a igreja. Não sobra tempo para a comunhão. Não sobra tempo. Hoje o WhatsApp é o que faz tudo. Não sobra tempo para um WhatsApp para o irmão, para dizer assim, estou orando por você. Aliás, pensando nisso, eu já vou lançar um desafio aqui de bate-ponto. A partir de amanhã, quem tiver coragem aí, manda uma mensagem, escolha um irmão e manda uma mensagem para ele. Orei por você. Vamos fazer um teste aí. Vamos ver se funciona. Na convocação do só uma dica. A partir de amanhã, segunda-feira, dia 29 de maio de 2023, se você se lembrar da mensagem de hoje, pega o seu telefone, vai lá no WhatsApp, escolha alguém lá do grupo e manda uma mensagem para ele. Primeiro ora. Ora por ele e fala assim, escreve lá, orei por você. Se você se lembrar, está sendo pregado aqui, e desse desafio, ore por um irmão e envie uma mensagem para ele. Porque nós não fazemos isso, irmãos. Salvo um ou outro que faz isso. Nós não fazemos. É muita correria. A gente usa o WhatsApp para o trabalho. E se arrebenta, chega a dar calo na mão do dedo, tanto digitar mensagem, ou então só esse dedo aqui que está calo, né? Você vai lá naquele negócio do microfone e fica segurando lá e falando, pá, aí o outro segura de novo, pá. E às vezes passa o dia desse jeito, não sobra tempo para mais nada. Olha o desafio. Olha o desafio que está diante de nós como igreja. Deixar essas coisas. Não que isso não seja importante, mas o que é realmente importante para um cristão? O que é realmente importante para a igreja? O que traz edificação para a unidade desta, se não for a comunhão? Se não for a comunhão com Deus e a comunhão uns com os outros? O que vai trazer unidade se não for isso? Segundo lugar, para retomar a nossa caminhada cristã sob a direção de Deus, nós precisamos considerar o nosso passado. Por 2 vezes, o profeta Ageu vai dizer isso. Olha só, o verso 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Depois no verso 7, de novo, olha o que o Senhor fala por meio do profeta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Considerar o passado, irmãos, significa perguntar, significa buscar pelos motivos,
saber por que aconteceu dessa forma, tentar entender por que está acontecendo assim. O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 6, verso 33, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, tudo isso que busca, vestir-se bem, né, casa e etc., vos serão acrescentados. Também lá no livro do Apocalipse, capítulo 2, olha que coisa interessante, irmãos, trazendo à memória o passado, o primeiro amor aos crentes daquela igreja, aquilo que moveu aquela igreja a evangelizar, que moveu aquela igreja a crescer, que moveu aquela igreja a se dispor no evangelho do reino, que fez com que aquela igreja crescesse, o amor de Cristo, o evangelho da salvação. À primeira vista, poderíamos pensar, irmãos, que Deus também não abençoava aqueles irmãos. Por que Deus não abençoava aqueles irmãos? Porque se tem a ideia ainda hoje nos nossos dias, que quem dá mais recebe mais, ou seja, a teologia da prosperidade. Você precisa dar para receber. Se você não dá nada, você não recebe nada. Ou seja, se você doa bastante, dá bastante, Deus é obrigado, Ele tem que te abençoar, porque você está dando alguma coisa. Inventaram um tempo atrás aí a pulseira do fiel dizimista, onde nessa pulseira vinha escrito assim: Senhor, eu sou dizimista fiel, o Senhor tem que me abençoar. Chega a doer pronunciar um trem disso, mas é verdade. É verdade. E se você não dá nada, então Deus vai te amaldiçoar. Mas nós entendemos, irmãos, que não é assim que nós aprendemos em Cristo. A maior bênção que nós recebemos, sem Ele pedir nada em troca. O que Deus pediu a você para te conduzir, para te tirar das trevas e te conduzir à destra, à presença dEle? Nada. Você estava morto. O que o morto pode dar? Absolutamente nada. Mas estávamos nós mortos nos nossos delitos e pecados. E Deus, em sua infinita misericórdia, pela graça, nos concedeu vida. E isso é mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, se fôssemos colocar na balança que o dar para receber, o que foi que nós demos quando mortos nos nossos delitos e pecados? Deus nos abençoa porque Ele é abençoador daqueles que o guardam, daqueles que o amam, daqueles que andam conforme a sua vontade. Ele é galardoador daqueles que o buscam, diz a Bíblia. Olha que coisa tremenda! Não precisamos impor nada a Deus. Ele poderia fazê-lo, mas nem assim. Quem é a criatura para questionar o Criador? Ou o que é o barro para dizer ao oleiro: eu quero que você me faça assim, faça um desenho mais bonitinho, coloque esse olho mais para baixo, mais para cima, essa alça tem que ficar mais alta, mais larga. De que maneira isso poderia acontecer? Irmãos, eu já vou partir aqui para a aplicação e o restante do texto nós vamos trabalhar no próximo domingo. E eu quero deixar, como eu falei da igreja, eu quero deixar aqui algumas coisas no coração dos irmãos. Eu vou repetir isso aqui no nosso próximo domingo. Olha só, meus irmãos, já aplicando todo o texto, porém, todavia, deixando claro que faremos novamente essa aplicação no próximo domingo. A retomada é um desafio. E a retomada é um desafio para nós, é para mim e é para você. E nós podemos pensar aqui também, por que não, na nossa vida espiritual? Como é que anda a sua vida espiritual com Deus? Olha só.
uma pergunta aqui no geralzão, para todo mundo. Você crê em Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu creio. Eu me lembro da pergunta que o presbítero Marcos trouxe aqui hoje de manhã. E essa salvação, como é que é? Você precisa nascer de novo para ser salvo, ou você tem que ser salvo para nascer de novo? Como é que você responderia? Responde não. Mas se uma pessoa aí fora te perguntasse, como é que você responderia? Por que você crê em Jesus? O que foi que Ele fez na sua vida? Talvez, e somente talvez, a nossa vida espiritual necessite urgentemente de uma retomada espiritual, ou seja, uma retomada bíblica, para que as pessoas possam ver de fato quem nós somos através do que nós fazemos, através do que nós somos. Uma coisa é eu dizer que sou pastor dessa igreja, outra coisa é as pessoas reconhecerem-me como pastor dessa igreja. São coisas diferentes. Uma coisa é você dizer que é crente do Senhor Jesus, outra coisa é as pessoas dizerem, de fato, esse é um cristão. Seu procedimento condiz com aquilo que ele professa. Assim como é preciso, irmãos, esforço e empreendimento na construção das paredes do templo, o mesmo é exigido na edificação do santuário sagrado, onde Deus habita. Hoje, no tempo que nós vivemos, Deus não habita aqui nessas paredes, Deus habita aqui. Deus habita em mim, Deus habita em você. Você é templo vivo da habitação de Deus. Como que você tem edificado esse templo? Pastor, que pergunta difícil. Então nós precisamos perseverar, irmãos, nessa retomada de construção. Templos vivos de Deus. Segunda coisa, vamos retomar nossa caminhada para Deus e não para nós. Aquele povo, Ageu deixa claro que a caminhada deles era para eles. Eles estavam preocupados em construir lugar para a morada deles, edificando casa para eles. Não havia lugar para adorar a Deus. Não havia lugar para comunhão com Deus. Não havia lugar para comunhão com os irmãos. Terceiro, vamos entregar todas as nossas necessidades nas mãos de Deus e assim depositarmos as nossas esperanças na sua graça e no seu poder atuante e presente, para podermos retomar sem qualquer preocupação, retomar essa construção, essa caminhada cristã. Por fim, você poderia perguntar assim: pastor já pensa em tudo, né? O pregador já pensa em tudo quando vai pregar, né? Então, por fim, você poderia perguntar: por que o pastor está falando de tudo isso se aparentemente tudo está caminhando bem? Quando você olha para essa igreja hoje, está tudo bem? Desde lá no meio da semana, né, o pastor está falando, nossa igreja está em festa. Nós vimos isso, irmãos, no almoço aqui, que bênção, que alegria, que comunhão maravilhosa. Recepção de novos membros, ordenação de oficial. Aparentemente está tudo bem, eu concordo com você. Então por que o pastor está falando de tudo isso? Muito simples, irmãos. Porque a comunhão de nossa igreja não se resume em aparências, mas a comunhão da nossa igreja se resume em atitudes. A comunhão de nossa igreja não se resume na aparência de
nossas vidas medíocres. Nós estamos muito longe de sermos uma igreja avivada, uma igreja que comunga da mesma fé e que exprime a mesma fé salvífica. Nós estamos muito longe disso. Não estou dizendo que a nossa igreja é a pior igreja aqui de Igarapé, não é isso não, não estou dizendo não. Eu estou falando de comunhão. E eu estou falando daquilo que eu presencio, daquilo que eu tenho visto. Pastor, nossa comunhão está boa. Está boa, mas pode melhorar. Pastor, nossa comunhão está excelente. Está excelente, mas pode melhorar. A nossa comunhão tem atraído pessoas. Pode melhorar para atrair mais. Nós vimos testemunhos aqui que o amor dessa igreja me contagiou. Por isso eu estou aqui. Eu sou amado pelos irmãos. Amém. Mas pode melhorar. Pastor, onde pode melhorar? Eu te digo. Nas nossas reuniões de oração. Um dia eu conseguia contar os presentes na reunião de oração com uma mão. Hoje eu não consigo contar com as duas, mas amanhã eu gostaria de não conseguir contar, além dessas, com as suas. E pastor, você também é otimista, hein? Amém. Se você pensasse assim, talvez você não faltaria, exceto naquele momento que você está bem, que você tem um problema, alguma coisa deixou que fez, ou melhor, fez com que você não estivesse. Enfim, quinta-feira, agora com a live no Instagram, e tem um povo, rapaz, que, assim, porque eu falei que o Instagram não ia funcionar na quinta-feira, não sei se os irmãos se lembram que eu falei que, irmãos, ó, nem pensem em acessar o Instagram da igreja, quinta-feira, 19 horas, porque ele está cortado, está barrado para o pessoal que mora aqui em Igarapé, principalmente para quem é membro da igreja. Então, se você quiser ver o estudo, você tem que vir aqui. Vocês lembram que eu brinquei dessa forma? Mas as pessoas não vêm, mas assistem no outro dia. Estou dizendo que você não pode assistir, não. Eu sei que tem pessoas que não podem vir e têm as suas razões, mas tem outros que não vêm. E a desculpa mais esfarrapada que eu vejo, desculpa aí a minha sinceridade, eu sou sincero, você pode me jogar pedras por isso, mas eu sou sincero. Que na verdade não é a desculpa, é porque estão cansados. Irmãos, cansaço não é desculpa. Eu já disse isso para vocês. Não existe cansaço, não existiu, não houve e não haverá. Aliás, porque não houve mesmo nenhum tipo de cansaço que impediu Jesus de levar aquela cruz até o ponto culminante do Calvário. Não houve dor. Não houve sangue que o impediu de fazê-lo. E se você olhar para o martírio ali exposto nos evangelhos, não há dúvida de que ele estava cansado, esgotado, e já não resistia mais, mas ele foi até o fim. Então, cansaço não é desculpa, é pecado mesmo. É pecado. E você vê as quintas-feiras aqui, hoje eu preciso das duas mãos, contando com nós adolescentes, as nossas crianças, eu preciso das duas mãos para contar o corpo, porque o pé não tem no pé. Às vezes o outro também. Mas eu gostaria que as nossas mãos juntas pudessem ter trabalho para contar o número de pessoas que aqui vêm aprender a palavra de Deus. E assim, sucessivamente. Por que isso, irmãos? Porque nós precisamos olhar para trás e retomarmos a nossa caminhada cristã mediante a nossa profissão de fé. Olha que coisa tremenda que eu estou dizendo aqui. Você pode achar que isso é uma besteira, mas você se lembra da sua profissão de fé? Você se lembra disso, irmãos? Você crê na Bíblia como única e infalível regra de fé e prática? Sim, eu creio, imponente. Você crê no Deus Trino, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim, eu creio. Crê em Jesus como Senhor da igreja e como o único e suficiente Salvador de sua vida? Sim, eu creio. Promete obedecer às autoridades da igreja enquanto essas forem fiéis à Sagrada Escritura? Sim, eu prometo. Promete sustentar essa igreja financeiramente e espiritualmente
participando dos trabalhos da mesma, inclusive das assembleias. Sim, eu prometo. Essa mensagem, irmãos, vem a calhar o seu, ao meu, ao nosso coração nesse momento. Precisamos olhar para trás. Onde? Na nossa pública profissão de fé. Você prometeu não deixar a igreja desamparada. A pergunta é: você está cumprindo isso? Você prometeu sustentar a igreja? Você está cumprindo isso? Orar pela igreja, estar com os irmãos, você está cumprindo isso? Aquele povo não cumpriu e a palavra de Deus veio, ó, chuleque, 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 como diz alguns meninos por aí. O que nós temos feito, irmãos, com esse templo? O seu corpo, como habitação do Deus vivo. Próximo domingo, nós nos irmãos. Agradeço aí de forma também muito especial aqueles que nos acompanharam, nos assistiram aí por meio da live. Que Deus possa ter palavras no seu coração. Se sentir o desejo aí, de conhecer a nossa igreja mais perto, conhecer e assim em um só corpo, adorar a esse Deus que tanto tem nos abençoado. Irmãos,